Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube com o mesmo nome, Ângela Esteve 17, e vocês podem assistir tanto ao vivo aqui pelo Instagram, como depois aqui pelo YouTube. Toda semana a gente traz aqui um tema, onde a gente pode estudar um pouquinho sobre o Evangelho e também fazer uma reflexão da nossa vida, né? A gente reflete situações que nós passamos, que já vivemos ou que estamos vivendo à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Os temas que são trazidos aqui são por sugestões de vocês, outros a gente escolhe, e toda semana a gente traz aqui alguma coisa para que a gente possa refletir. Essa semana a gente está vendo aí muito o pessoal que tem acompanhado aí a série The Chosen, Os Escolhidos, e agora está a maior propaganda aí também nos cinemas com a 4ª temporada, e todo mundo falando muito de Jesus, falando muito sobre os ensinamentos do Evangelho. E assim, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz porque é um momento em que uma geração, né, que está vivendo nesse momento, que não conhece. Eu percebo que tem jovens que nunca ouviram falar sobre as parábolas de Jesus, e a gente vê que através desse meio de comunicação muita coisa está sendo resgatada. E claro que a gente também incentiva que vocês assistam, né? A série ela está no Netflix, são 3 temporadas, e a 4ª está nos cinemas, estreou na quinta-feira passada. Ontem eu fui assistir e realmente tem muita coisa para a gente assistir e depois assistir de novo, porque tem tanto ensinamento ali nas entrelinhas, naquelas conversas de Jesus, que realmente são detalhes que às vezes a gente, só lendo aqui uma parábola, né, a gente não consegue sentir toda a emoção. E esse trabalho que foi idealizado e realizado aí está sendo assim muito bem visto, não só no exterior, aqui no Brasil a repercussão tem sido muito grande. E eu indico para vocês, eu já assisti a série 2 vezes, ontem eu fui assistir a 4ª temporada, e eu estimulo que vocês vão assistir. Tem muita coisa ali para a gente tirar de lição das próprias falas de Jesus, mas também porque contextualiza todo aquele período em que Jesus estava aqui na Terra. E aí a gente passa a entender o momento histórico, o momento político que ele vivia, como que eram organizadas as coisas. Porque se a gente vai ler aqui no Evangelho, e aí fala o povo hebreu, o povo saduceus, os judeus, e as pessoas não sabem direito, né, do que se trata. E lá, de uma forma muito didática, muito bonita, a gente aprende também a contextualizar, né, e saber por que é que Jesus falou determinadas coisas em determinados momentos. Então, eu indico para vocês, e hoje eu trouxe a parábola da festa de núpcias, que é justamente a parábola que começa a dar um contorno sobre o messianato de Jesus, que na série até aparece lá que deu muito pano para manga. Porque por causa dessa parábola em que Jesus ele distribui os apóstolos para irem pregar, e quando 2 deles vão pregar e vão falar sobre esta parábola, aí dá um rebuliço danado. Para vocês verem que
a gente vai vendo que a figura de Jesus não é aquele cordeiro manso que veio para a terra para ser vítima e derramar um sangue na cruz para salvar os pecados das pessoas. E aqui a gente vai ver realmente a realidade dos fatos. Jesus era um ativista, porque ele veio mudar toda uma situação de coisas. Ele veio reunir gentios aos gregos, aos judeus, aos romanos, ele veio juntar os povos. E essa parábola é a parábola que fala sobre isso e que deu muito pano para manga, porque mexeu com toda uma estrutura político-social da época, né? Então, vamos agradecer primeiro a Deus por a gente estar aqui reunidos mais uma vez em nome do bem, do amor e da fraternidade e pedir ao nosso Mestre que esteja no meio de nós e que Ele possa nos iluminar para que a gente possa também desenvolver o Evangelho com toda a paz, com toda a harmonia, como sempre deve ser. Que assim seja. Então eu vou ler para vocês a parábola e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então é a parábola da festa de núpcias, ou do festim de núpcias, como tem em algumas traduções. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e o outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos seus servos que lhe enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou e, tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas das ruas e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 4. E como eu disse, anteriormente, por causa dessa parábola, fez-se todo um movimento na cidade, acho que, se não me falha a memória, de Decátulo, onde dois dos discípulos foram repetir essa palavra e aí se congregaram-se os gentios com os gregos e com os judeus no maior conclave político, e de divisão de raças e de castas. Geralmente, quando a gente lê essa parábola, sem um contexto, a gente fica meio confusa com isso, porque esse rei vai fazer uma festa para o seu filho, convida as pessoas e as pessoas recusam-se a ir a uma festa que já está toda aparelhada, que já está com tudo pronto,
Então, uns se recusam, os outros dão desculpa e depois outros até matam os servos que foram fazer o convite. E por fim, ele acaba convidando qualquer um da rua. E mesmo convidando, chega um que não tinha a veste nupcial. E como é que a gente interpreta tudo isso? Na realidade, se a gente pensar, já logo na primeira linha, quando Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem rei. Então, o que ele estava fazendo aqui era uma comparação. Ele está colocando o reino dos céus, onde tudo é alegria, onde tudo é fartura, onde tudo tem, de tudo que a gente necessita para ser feliz. Esse rei seria o próprio Criador, que coloca tudo isso à disposição. E ele manda o seu filho para trazer uma mensagem, para falar sobre o reino dos céus. E convida, primeiro ele vai convidar quem? Os judeus, que era onde ele estava. Os judeus eram aqueles que foram convidados primeiros pelos profetas. Os profetas são aqueles servos que vão trazer o convite. E na realidade, esses judeus distorceram muito esse convite que os profetas trouxeram. Queriam seguir tudo à risca, mas os judeus que foram convidados para esse banquete ouviram poucos as palavras realmente desses profetas. Alguns, inclusive, foram massacrados, foram mortos por causa disso. Os convidados que deixavam de comparecer alegando que tinham que cuidar dos seus campos e seus negócios representam as pessoas mundanas, aquelas que estão absorvidas pelas coisas terrenas e pouco dão valor às coisas celestes, às coisas da espiritualidade. Não tem tempo para isso. Então se ocupam muito na sua vida somente do ganha-pão, somente daquilo que ganha, não só do necessário, mas em busca do supérfluo. Os judeus acreditavam que a sua nação devia conquistar supremacia sobre todas as outras, porque Deus tinha prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. E geralmente eles tomam toda a forma pelo fundo e acabam confundindo tudo. Antes da vinda de Jesus, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras, todos. E justamente se alguns homens tivessem essa ideia da unidade divina, era só uma coisa pessoal, porque na maioria ninguém acreditava. Aliás, até hoje, né? Até hoje nós temos a dificuldade de acreditar no Deus único. Foi a maior mensagem de Jesus, a sua vinda aqui, para ensinar que Deus é único. E, no entanto, quando a gente reza, fala, cada um reza para o seu Deus. Não existem deuses. A inteligência suprema, o Deus, o Criador, é um só. E mesmo passados 2024 anos, a gente ainda tem dificuldade de entender isso. Eu não sou contra nenhuma religião. Eu acho que a religião é um caminho, é uma forma. Mas o Deus, ele é único para todos. Não existe um Deus da religião católica, o outro Deus
do espiritismo, o outro da Umbanda, o outro do budismo. Não existe. Deus é um único. Existem os emissários, que são diferentes. A gente pode ter emissários diferentes, como teve Buda, como teve Maomé, como teve tantos outros. Mas Deus, ele não se divide. E antes da vinda de Jesus, todo mundo acreditava nisso, nesses deuses. Principalmente os romanos, né? Os romanos tinham um deus para cada coisa. Um deus da guerra, um deus da plantação, da colheita, outro deus disso, daquilo. Isso também vinha de outras culturas, né? Como os gregos também, enfim. Mas Jesus transmitiu a sua lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ele não derrogou a lei mosaica. Na realidade, ele complementou a lei mosaica. A lei veio primeiro através de Moisés e depois de Jesus. E foi aí que partiu, né, desse pequeno foco a luz que deveria se espalhar depois para a posteridade. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, como tinham os romanos, os gregos, eles negligenciavam a lei moral, né, para se dedicar mais facilmente ao culto exterior. Então era aquela coisa muito do exterior, e se colocar sempre como os doutores da lei, né? Mas a responsabilidade dos judeus, como sendo os primeiros convidados, era muito grande. E eles foram os primeiros a rejeitar esse banquete. Depois, a gente teve outros povos que foram convidados. E depois a gente vê que muitos perderam o fruto dessa iniciativa da fé universal, de um Deus único. Esse Deus que estava convidando. E esse convite aconteceu pelos profetas, em todas as raças, em todas as castas, em todos os lugares. Mas a gente se atendo apenas àquela região de Jesus, a gente vai ver que muitos que também recusaram o convite do Senhor e que, de uma certa forma, levaram Jesus à morte, foram os fariseus e os saduceus, que puseram toda a nação a perder, né? Os fariseus pelo orgulho e pelo fanatismo, e os saduceus pela sua incredulidade. E são eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Ou seja, ele quis expressar aqui que a palavra seria pregada para todo mundo, indistintamente, a todos os povos, a quem tivesse, como disse Jesus, ouvidos de ouvir e olhos de ver. E os pagãos, os idólatras, todos foram convidados. E, inclusive, na série há um diálogo, né, muito grande nesse momento, quando Jesus vai lá confrontar esses povos, e quando eles falam que não se sentariam à mesa de um banquete junto com o outro povo de jeito nenhum, e a gente vê ali politicamente como que era a divisão, era muito grande. Por isso que é interessante a gente contextualizar o Evangelho.
Então, a parábola, no seu final, diz o seguinte: todos estamos convidados. Não importa quem você seja, não importa se você tem ou não religião, não importa. O convite de Jesus é para todos. É para todos. Se a gente aceita o convite, a gente precisa também, já que nós vamos a uma festa, nos colocar nos trajes nupciais. Ninguém vai num casamento vestido inadequadamente. E qual é esse traje que a gente precisa para esse banquete celeste? Não adianta dizer, eu sou cristã. Não adianta isso. O título não leva ninguém a lugar nenhum. É preciso vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração. Purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito. Fora da caridade não há salvação. Segundo o exemplo de Jesus, seguindo os exemplos do perdoar 70 vezes 7, do entender as situações, de controlar a nossa ira e não ficar xingando e lançando muitas vezes pragas em cima dos nossos irmãos. Essas são as vestes nupciais. Não adianta dizer, como disse Jesus em outro lugar, em outro pedaço do Evangelho, dizer Senhor, Senhor. Nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. É preciso, como disse ele, fazer a vontade do Pai. E o problema é que muitas vezes a gente não quer fazer a vontade do Pai. A gente reza o Pai Nosso e fala, seja feita a sua vontade e que ela seja igual a minha. E é o que a gente faz, gente. É o que a gente faz. Por isso que muitos poucos são os dignos de se entrar dentro do reino dos céus. Porque não adianta, como diz aqui na parábola, a pessoa chegou e entrou. E cadê a veste nupcial? Onde estão suas virtudes? O que é que você tem feito de bom? O que você tem feito com um conhecimento que você tem? Você tem ajudado alguém na sua vida? O que você tem plantado? Essas são as perguntas. Por isso que ele disse que aquele que entrou sem a veste nupcial, que não entrou com o seu coração purificado, é lançado fora. Quando ele diz que lançar nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, Jesus já está falando do estado de coisas que iria acontecer no futuro da terra. Que esse futuro é o que nós estamos vivendo. Que é a fase em que aqueles que não conseguirem acompanhar o progresso moral da humanidade não poderão mais continuar aqui. E a gente sabe que esse expurgo planetário, ele está acontecendo. Então, minha gente, quando Jesus diz que muitos os chamados, poucos os escolhidos, quem são os escolhidos? Muitos chamados somos todos, mas quem são os escolhidos? Aliás, é o nome da série, né? The Chosen, os escolhidos. Quem são os escolhidos? É quem Jesus vai determinar, é você, é você, é você, é esse, é aquele, e você não? Não. O que é preciso para ser escolhido? Essa é a grande lição que a gente vai tirar dessa parábola hoje. Para ser escolhido, depende única e exclusivamente da nossa decisão. Quem decide se nós seremos escolhidos ou não, somos nós. Não é Jesus. Não é Deus. Deus, ele está vibrando amor, ele está com o banquete, está com a mesa posta. Mas quem decide ser escolhido somos nós.
Na medida em que a gente vai se modificando, que a gente vai mudando interiormente, procurando mais a espiritualidade, mais entendimento das coisas da vida, procurar se purificar mais diante dos nossos sentimentos, do respeito para com a gente mesmo e para com o nosso semelhante. Quando a gente decide seguir Jesus e praticar na nossa vida, procurar praticar os nossos atos de acordo com a conduta cristã, de acordo como ele agia. Então, quem vai ser escolhido é aquele que decidir ser escolhido. Porque não adianta Jesus apontar o dedo para uma pessoa e ela não se modificar e ela não for fazer nada. Então o convite é para todos. É para mim, é para vocês, é para todos. Agora, sentar-se no banquete, ter o alimento divino, é obra de cada um. É nós que teremos que tecer a nossa veste nupcial e entrar realmente para esse banquete do reino divino. Essa é a nossa responsabilidade. E é por isso que Jesus falou que poucos seriam escolhidos, porque a maioria não escuta o que ele fala. Ou se escuta, não dá importância, dá mais importância às coisas do mundo, e as coisas mundanas tomam muito tempo. Então a pessoa fala, quem sabe, amanhã, depois eu vou procurar conhecer, eu vou procurar ajudar. Hoje eu não tenho tempo de ajudar, não tenho tempo nem de ouvir um amigo para falar alguma coisa. A vida é muito corrida, é isso que a gente sempre escuta. A vida não é corrida. O tempo ele só está acontecendo. Nós é que passamos por ele. Nós é que temos obrigação de lidar com ele. E se a gente souber administrar isso, nós vamos ter tempo para tudo. Então, Lucas faz uma anotação que fala sobre um tema que Emmanuel traz aqui, falando sobre o povo e o evangelho. Lucas diz assim, e não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele escutando-o. Ele se referia a Jesus. Ninguém conseguia atingi-lo. E a gente vê lá na série várias vezes, porque os fariseus, eles tentaram de tudo quanto era jeito pegar Jesus no pulo. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos, é daquela época e é de hoje também. A gente vê que as pessoas quase não têm interesse em ouvir o evangelho, em entender, não tem. A gente vê aqui até pela própria rede social, pelo YouTube, pelo Instagram. Fale-se de qualquer outro assunto que não tenha o nome de Jesus do evangelho e, nossa, e a gente tem 200 mil visualizações ou seguidores assistindo. Fale do evangelho, isso não dá ibope. E é isso que Emmanuel está dizendo aqui. Que nos próprios dias do Mestre Divino nos círculos carnais já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade, e em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação daquele primeiro dia, como foi lá
naquele grande sermão do monte. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus, em sentido integral. De quando em quando a turba experimenta pavorosos desastres, tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe à distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificados. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. E nesse momento, como eu disse, a série, o filme, tudo isso, mais uma vez, vem recordar os momentos de Jesus na terra e os seus ensinamentos. E nada disso, como eu sempre digo aqui, nada acontece por acaso. Isso é recordar, é um chamamento para que a gente sinta como a gente sente quando está lá assistindo um pouquinho, pelo menos em parte, da amorosidade, da inteligência, da iluminação, desse Espírito iluminado que é o nosso Mestre Jesus. Que a gente não deixe esfriar a nossa fé. Que a gente não deixe que as coisas do mundo esfriem o nosso coração. Jesus sofreu todas as agruras, todas as injustiças e tristezas do mundo. No entanto, sempre se manteve firme e sempre disse que estava aqui para fazer a vontade do Pai. E que a gente aprenda com ele também a ter esse espírito de compreensão e resignação à vontade divina. Que a gente também comece a trilhar esse caminho de ascensão espiritual. Porque é isso que Deus espera de nós, com a mesa posta, o banquete pronto, esperando pela nossa decisão de ser escolhidos. E nós agradecemos ao nosso Mestre pela lição da noite, por nos ter orientado para esse tema, por nos ter inspirado através de todos esses amigos espirituais que nos assessoram. E nós agradecemos imensamente por esse momento e pedimos ao Mestre que derrame as suas bênçãos e a sua paz em cada lar aqui representado, que nós possamos seguir em frente, sempre trabalhando internamente e também externamente na busca da nossa elevação espiritual, porque essa é a nossa missão aqui. E quem sabe nós possamos ser aqueles que ainda estarão dentro do cortejo dos escolhidos pelo Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe e nos guarde sempre, que assim seja. Muito obrigada a vocês pelo carinho, pela atenção. Não esqueçam de curtir o vídeo, se você gostou, é claro, quando ele vai para o feed, aqui no YouTube também, e compartilhe com aquelas pessoas que você gosta. Sempre tem uma palavra do Mestre que vai, com certeza, dizer aí direto no seu coração. Tá bom? Tenham uma excelente semana e um beijo. Muito obrigada. Até segunda-feira, se Deus quiser, o nosso Evangelho Online.